Olá, aqui estamos para mais uma reflexão de um texto da Palavra de Deus. Eu queria compartilhar com você alguns versículos do capítulo 6 da Carta aos Efésios. Bastante conhecido esse texto que fala sobre a armadura de Deus a partir do verso 10, que diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos o Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados e contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E orai em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito. Vigiai nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Orai também por mim, para que me seja dada ao abrir da minha boca a palavra com confiança, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como devo falar. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, nós, servos de Deus, povo de Deus, na face desta terra, nesse rápido e curto período de vida humana que nós temos aqui, nós enfrentamos lutas e oposições contra o inimigo das nossas almas, o inimigo do nosso Deus, Satanás. E a nossa luta, as afrontas, os desafios, os confrontos, as dificuldades que nós encontramos, maioria das vezes, se não na totalidade, são coisas provocadas pelo poder do inimigo. Então, nós precisamos ter uma visão espiritual dos nossos combates e das nossas lutas, das oposições que se nos apresentam. Não temos que lutar contra a carne, contra o sangue, não é contra João, Francisco, Antônio que nós temos que lutar, porque muitas vezes João, Francisco, Antônio estão sendo usados, são instrumentos na mão do inimigo. Então as nossas armas não podem ser armas, recursos materiais. A palavra de Deus nos ensina. Nós temos que ter, por exemplo, a cobertura da verdade. A verdade, o crente não dissimula, o crente não inventa, o crente não se protege atrás de argumentos falsos. O cristão, o verdadeiro homem de Deus, a verdadeira mulher de Deus, é coberto da verdade. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, as nossas armas são espirituais. Jesus, quando jejuou, foi para o deserto, passou 40 dias em jejum e oração, o diabo se apresentou diante dele. O diabo tentou Jesus na fome, na sua resistência, mas Jesus não combateu ele de outra forma que não fosse com a palavra, dizendo: está escrito, Satanás. Então nós precisamos conhecer a palavra de Deus, nós precisamos usar os recursos espirituais. A fé é o nosso escudo, o capacete da salvação, porque o ataque, as afrontas, o local de guerra contra o nosso inimigo acontece aqui dentro da nossa cabeça, dentro da nossa mente. Por isso nós precisamos estar protegidos, precisamos nos defender com as armas espirituais. Esse texto nos fala da oração, do clamor, da busca na presença de Deus. Não tente enfrentar as dificuldades que você passa,
as dificuldades que você vê na sua frente, as dificuldades que você vê surgirem na sua vida, não tente vencê-las, não procure resolver os seus problemas sem oração, sem buscar a presença de Deus, sem buscar a orientação do Espírito Santo. A nossa luta é espiritual. Muitas vezes ela parece ser uma luta humana, uma luta a nível humano, a nível terrestre, mas não é. É nas regiões celestes, nas regiões espirituais que nós enfrentamos esse confronto. E as nossas armas é a presença de Deus, é o nome precioso de Jesus, é o poder da palavra de Deus, como está escrito aqui, para que possamos estar firmes e resistir no dia mau. É porque Jesus mesmo disse que no mundo nós teríamos aflições. Ele disse, mas tem de bom ânimo que eu venci o mundo, vós vencereis. Resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Então vamos ter consciência, irmãos, vamos ter conhecimento, vamos ter entendimento para compreender que as nossas lutas, o que enfrentamos, as dificuldades que passamos, muitas vezes até mesmo uma enfermidade, muitas vezes está no plano espiritual. Deus tem poder, Deus está conosco. Vamos usar os recursos espirituais que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nos recomenda e nos orienta. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Qual é a armadura de Deus? Para que possais resistir no dia mau. E, havendo feito tudo, ficar firmes. Só podemos ficar firmes se tivermos armados da armadura de Deus, dos recursos que Deus nos oferece. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Olha que maravilha! Estais calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. O Evangelho da Paz nos dá firmeza, nos faz caminhar com firmeza. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Tomando, sobretudo, o escudo da fé. A fé é um escudo que nos protege, que nós podemos apagar os dardos inflamados que o maligno nos lança. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Capacete da salvação, que é Jesus Cristo. Ele tem que ser o dominador da nossa mente, dos nossos pensamentos, das nossas ideias. A luta se trava aqui. O diabo quer te convencer da derrota, quer te convencer do fracasso, quer te convencer que não tem solução, mas Jesus nos garante a vitória. Você precisa confiar na palavra de Deus, confiar nesse santo livro, que é a Bíblia Sagrada, ou usar os recursos que a Bíblia nos ensina. Jesus, quando foi levado ao deserto pelo Espírito, foi dirigido por Deus para jejuar 40 dias e 40 noites, ele foi afrontado pelo diabo, mas a todas as afrontas, todas as tentações, Jesus respondeu espiritualmente dizendo, está escrito, Satanás. Vamos dizer, na nossa fé, na nossa crença, no nosso agir, na nossa vida, vamos dizer ao inimigo das nossas almas, está escrito que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus, estamos cobertos de vitória, a palavra de Deus nos garante isso. Jesus deu a sua vida no alto madeiro da cruz para nos dar grande salvação. Nós temos todos os recursos. Que coisa maravilhosa quando dobramos os nossos joelhos e nos colocamos em oração diante de Deus. Não sei se você sente, eu sinto a presença de Deus quando eu dobro os meus joelhos, quando eu me inclino, de manhã quando acordo, às vezes na madrugada, às vezes à noite, às vezes à tarde, não importa. Como é gostoso dobrar os joelhos e sentir aquela presença santa do Espírito de Deus. Sentir a presença de Jesus que prometeu, aonde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu ali estarei no meio deles. Agora, quando eu estou falando com vocês aqui, eu posso sentir a presença de Jesus, posso sentir a presença do Espírito Santo, posso sentir a presença de Deus me envolvendo, e eu quero que você sinta também
É por isso que agora eu vou orar por você, para que a armadura de Deus se manifeste em sua vida. Em nome de Jesus, se você puder, feche seus olhos, vamos orar juntos, que eu vou apresentar sua casa, seu lar, sua família. Santíssimo, eterno, bendito e soberano Deus, em nome de Jesus, nós sabemos que não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades que agem nesse mundo tenebroso. Em nome de Jesus Cristo, nós avançamos em guerra, nós avançamos em marcha, no nome de Jesus, como servos do Deus Altíssimo, repreendendo todo o poder das trevas, repreendendo todo o poder do mal, espírito de enfermidade, espírito de mentira, espírito de acusação, espírito de debilidade, seja repreendido em nome de Jesus. Receba a todos que estão orando comigo a bênção de Deus, o fortalecimento do Espírito Santo. Em nome de Jesus seja repreendida toda enfermidade e todo lar e toda família seja alcançada em nome de Jesus e para a glória de Deus. Amém e amém. Deus te abençoe, Deus te guarde. Um grande abraço. Eu sou o pastor Paulo Ivair-Sper, pertenço ao Ministério Cristão Alfa e Ômega, que se localiza em Alphaville, Barueri, São Paulo. Um grande abraço, Deus te abençoe e nos permitindo, Senhor, até a próxima.